Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Ô, Jonathan, boa Beijo. noite. Boa noite, Otávio. Boa noite, Juliano. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Fernando, Jonathan. O pessoal tá entrando. Ô, Jonathan, quer ir já testando aí seu áudio? Compartilhar a tela para aí o pessoal vai entrando. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Boa noite, tudo bem, Fernando? Beleza, Otávio. Beleza? Boa noite. Boa noite. Otávio, você consegue me liberar o compartilhamento de tela, meu? Tenta agora. Ah, agora foi. O áudio está funcionando, né? Só dar mais alguns minutos pra galera entrar. E aí no sul, como é que tá? Tá muito frio aí, pessoal? Tá bem frio aqui. De noite a temperatura fica punk. Bom, o Juliano, que é mais do interior ainda, deve sofrer um pouco mais. Pois é, tô na lareira aqui já me esquentando. Aqui em Porto Alegre está fazendo 13 graus e a estimativa é que na madrugada vá 9. Puta, que delícia, cara. Eu Pois tô é, agora no aqui, interior de São Paulo. Aí, pô, aqui dá 20 graus, já é frio, sabe? Na terra do Juliano lá já é um pouco. aqui tá 13 graus agora. Nossa, que delícia. 13? 13, é. 13, Porto Alegre também tá 13. Nada que a gente já não esteja acostumado também, né? O problema é a madrugada só, né? Madrugada e de manhã é mais complicado. Aqui tá 14. Mas São Paulo é frio também, cara. São Paulo de noite, de vez em quando lá, fica frio mesmo. É. São Paulo também, previsão aí é baixa, a previsão de São Paulo para madrugada. Em Gramado faz 8 graus, em Gramado faz 8, mínima de 6 lá para madrugada. Nem fala, Gramado, os caras estão com... Não sei se já abriram lá o turismo, acho que tá tudo fechado ainda, né, cara? Não, tá aberto lá, Fernando. Ah, é? Tá aberto lá. Aberto? O Gramado tá aberto. Mas, cara, não dá a mínima vontade de sair, né? Porque é restaurante cheio de medidas aí, a cidade toda cheia de medidas para poder circular.
passear. O cara perde um pouco a vontade, sabe? Corta um pouco o tesão de dar uma volta, né? Aqui em Porto Alegre já tá tudo liberado já. Aberto as lojas, os comércios, Lucas? Tá tudo funcionando, shopping aberto, tudo bombando já. Boa. Minha região aqui de Santa Cruz do Sul, fica a uns 150 quilômetros de Porto Alegre, tá muito tranquilo, meu. Tá pouquíssimos casos aqui. Teve um óbito. Cara, mas proporcionalmente Porto Alegre também tá de boa, né? Se parar pra analisar. Sim. E São Paulo aí, Otávio, a previsão é voltar quando retomar? Não sei, viu? Acho que vai ter. Vamos falar de novo, né? Essa semana ou na outra. Vai ficar mais um tempo, acho que em quarentena aí, né? De novo. Eu acho que não vai abrir nada ainda, por enquanto. Aqui, por exemplo, aqui eu tô na região de Marília, né, agora. Aqui começou a ficar punk agora. Até então tava tranquilo, né? Então começou a chegar uma onda para cá agora. Por exemplo, cidades aqui da região que não tinham nenhum caso começaram a ter casos. Então, eu não sei, por exemplo, se o Dória ele vamos dizer, liberaria São Paulo e não liberaria o interior, né? Apesar de São Paulo tá naquela já deu uma estabilizada, né? Agora acho que pelo fato do interior tá com uma onda crescente, E Jonathan, eu acho que agora, pelo cara, menos uns 15 dias. mas, hein, Jonathan, eu não entendo, cara, como é que o Brasil inteiro não fez um sistema parecido aqui com o Rio Grande do Sul, um zoneamento, cara. Porque, na verdade, o que importa é a região, a qual sistema hospitalar a região, né, cara? Tem que ver se tem como atender, se as pessoas começarem a adoecer e tal. O Brasil tem muitos casos, mas tem uma grande parte do interior de São Paulo que não está acontecendo nada, cara. E aí os caras, eu acho bem irracional esse tipo de medida aí, cara. Sim, sim. Não, eu vi o modelo de vocês aí, eu falei, pô, uma coisa simples, mas tipo assim, genial, né? É o certo a se fazer, que foi aquele esquema de zonas, né? De cores, a vermelha. Claro, chega a dar uma tranquilidade pro cara, assim, tipo, até semana passada minha região aqui tava na bandeira laranja, né, cara? Aí essa semana já passou para bandeira amarela, tipo assim, tem vaga aí, os casos não estão crescendo e tal, então já anda mais, né? Então, isso aí tinha que ser adotado no Brasil inteiro, cara. Foi falta de... Aqui mesmo, né? O interior inteiro ele ficou parado praticamente durante 2 meses e agora que ele está começando a ter caso. Então, aqui é bem provável que vai ficar mais 2 meses parado aí, se seguir, né? Esse tempo de 2 meses aí que até está ocorrendo na Europa, né? Em 2 meses, parece assim que quem ia pegar, pegou e quem, tipo, pegou e não aconteceu nada, já está ali, vamos dizer assim, imunizado, né? Então, você não tem mais aquele contágio, né, cara? Infelizmente, não vai ter como, se não tiver vacina, vai realmente vai ter que imunizar uma parte da população, né, cara? E isso, pela média, aí tá levando 2 meses para acontecer. Vamos começar então? Quem entrar, entra no decorrer também. Aí tá sendo gravado. Ô, Jonathan, só para relembrar, a gente faz esse treinamento todo mês aqui. É uma forma de ajudar os clientes do Lucas. Ele tem uma agência franqueada dos Correios em Porto Alegre. Ali a gente tem um grupo no WhatsApp, tem os vendedores de Mercado Livre. Aí eles vendem marketplace, tem loja virtual também. Então, na semana passada foi o robots, aí para pegar no mesmo assunto também, até para o pessoal avaliar com qual ferramenta eles querem contratar. É legal eles entenderem o seu porque está um pouco fresco na memória também, foi terça passada. E explicar um pouquinho os problemas que a Blau resolve para ajudar o pessoal.
O Jonathan, pessoal, vou fazer uma breve apresentação, aí ele também fala dele melhor. Ele foi um dos fundadores da BigCommerce. BigCommerce é um hub integrador do Mercado Livre. Ele trabalhou lá durante vários anos e idealizou a Blau, essa ferramenta que a gente vai ver agora, tá? Responder perguntas no Mercado Livre. Então, Jonathan, com você agora. Passa a palavra. Fala um pouco antes de Então, começar. complementando aí, né, o que o Otávio falou, né, vamos dizer assim, a minha vida com o Mercado Livre aí tá perto de fazer já 20 anos, né? Então, eu comecei lá em meados ali de 2000, 2001. Comecei como vendedor, aí fiquei durante 5 anos como vendedor. E ali, tipo, bem no comecinho, apesar do Mercado Livre ser diferente, eu tinha, tipo assim, muita necessidade que vocês ainda têm hoje, né? Era uma questão de pergunta, até o processamento de pedido, tipo, era muito mais difícil. Hoje a gente já tem bastante ferramenta, mas tinha um monte de necessidade. E aí eu comecei a desenvolver naquela época já algumas ferramentinhas, mas a gente não tinha API, não tinha quase nada do que tem hoje, né? Naquela época a gente praticamente nem tinha Google para pesquisar as coisas, né? E aí em 2005 eu entrei no curso de ciência da computação. Até esse lado meu de trabalhar com o Mercado Livre me levou a isso, né? Estudei na cidade de Marília, acho que vocês devem conhecer. A Marília é a cidade sede da Tray, da OnClick, da Connect Parts, né, da Cota Parts, que já foi o primeiro case de grande sucesso no Mercado Livre. Então, ali durante a minha formação ali de ciência da computação, também a gente conversava muito sobre o Mercado Livre, porque o pessoal que estudava comigo trabalhava nessas empresas, né? Aí, em 2012, eu peguei e me formei. Aí peguei e voltei para São Paulo, capital. E aí, procurando emprego na área de programação, eu peguei e achei uma empresa lá que chamava Ecomit, né? E eu vi lá, assim, ela fazia, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de assessoria para Mercado Livre. Eu falei, pô, é essa empresa aqui, né? Eu cheguei lá, aí fiz a entrevista, conheci a empresa, tinha 3 funcionários, né? Aí a história basicamente eram uns ex-vendedores que estavam montando lá uma consultoria para ajudar vendedores, coisa e tal. E comecei na empresa. Aí, por sorte, poucos meses depois, o Mercado Livre pegou e abriu a API, né? Porque até antes disso, o Mercado Livre ele era, vamos dizer assim, ninguém conseguia processar mais de 2.000 produtos por mês no Mercado Livre. Era muito difícil você conseguir, né, operar. E o Mercado Livre pegou e falou, pô, vamos criar API, aí vamos vir terceiros e criar aplicações para ajudar os nossos vendedores. Então, foi bem no comecinho, quando a gente começou, vamos dizer assim, profissionalizar a questão assim de ser vendedor no Mercado Livre, né? Foi com essas aberturas da API. E ali nessa empresa Ecomit, a gente criou uma ferramenta que chamava Meritude, depois ela acabou virando BigCommerce, usando a API do Mercado Livre. Então, desde 2012, eu estou ali trabalhando com a API do Mercado Livre. E aí, em 2017, o Mercado Livre, ele foi lá e adquiriu a BigCommerce. Aí eu acabei virando funcionário do Mercado Livre também, fiquei de 2017 até o finalzinho do ano passado, né? E estando ali dentro da BigCommerce, após a questão do Mercado Livre, vamos dizer assim, a BigCommerce era uma empresa assim, muito inovadora, sabe? Então, tipo assim, estava sempre criando novidades e a gente tinha um perfil assim de ser uma ferramenta cara. Então, por exemplo, a nossa mensalidade ali era uma média de 6, 7 mil reais. Então, a gente pegava assim poucos vendedores, só que vendedores muito grandes, né? E depois que o Mercado Livre entrou, ele precisou mudar esse perfil. Eu quero atender a maior quantidade de vendedores possível. Então, ele acabou mudando um pouco o perfil da BigCommerce para deixar um produto assim mais simples, mais acessível, né? E só que aí perdeu um pouquinho daquela inovação que a gente tinha. Aí nisso eu peguei e enxerguei uma oportunidade, né, de pegar e criar um novo negócio com algumas ideias ali que ao longo desses anos eu tinha, né, de pegar e colocar em prática. Aí disso daí pegou e nasceu a Blau. Então a Blau, a ideia é o quê? É ser uma empresa que usa a tecnologia para trazer inovação para ajudar o vendedor do Mercado Livre no dia a dia, né? E aí, quando a gente estava montando o nosso plano de negócio, a gente poderia, por exemplo, ter atacado várias vertentes, né, do dia a dia. Vamos dizer, por exemplo, hoje todo vendedor ele tem um problema da gestão de estoque, né?
Ele tem um problema da gestão de anúncios e produtos em vários marketplaces. Aí vai ter lá um problema na gestão do pedido. E outro problema é a questão do atendimento. E a gente acabou escolhendo o atendimento, porque, vamos dizer assim, o atendimento ele é o passo inicial da venda, né? Principalmente no Mercado Livre. Porque o Mercado Livre, por permitir que você faça uma pergunta antes de comprar, ele dá a oportunidade, né? Para que você, vamos dizer assim, tenha uma vantagem em cima dos seus concorrentes, você consiga pegar e criar um diferencial. Então, a gente pegou e atacou justamente nesse ponto, né? E aí, como é que funciona a Blau, né? Vamos dizer assim, um dos principais pontos que a gente pensou falou assim, vamos criar um sistema onde o vendedor ele consiga começar a usar sem precisar fazer configuração nenhuma. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa conta de teste, eu não configurei absolutamente nada nela. Então, hoje, se você quiser fazer um teste e aderir, tudo que eu vou mostrar aqui, ele já vai estar pronto para você. Por que Blau, Blau? Jonathan? Por que esse nome? De Ó, onde que veio? o pessoal aí do Rio Grande do Sul, acho que muitos sabem o significado, né? Eu sou de origem alemã, né? E aí a gente começou a montar o sistema, montamos na cor azul, que a gente estava de acordo, e a gente falou, pô, a gente precisa do nome. E não tinha nenhum nome assim muito fixo na cabeça. E quando você vai, hoje, né, você vai montar um negócio, você escolhe o nome, a coisa mais importante é o domínio de internet, né? Hoje você conseguir comprar um domínio curto, né, de poucas letras, é muito difícil. E aí falou, pô, vamos tentar Blau, né, azul. E estava livre, o Blau.dev, né, que é Blau.desenvolvedores, né, na língua universal de domínios, estava ali, a gente acabou, gostou e acabou ficando. Não tem nenhum significado especial mesmo, é só azul em alemão, Otávio. Azul em alemão. Ó, legal. Em alemão é Blau. Tá bom. Legal. Não sabia. Esse é da terra do Fernando aí. O Fernando é Santa Cruz, é lá a região alemã. Deve saber bem. O pessoal até tem, acho que é uma frase, alguma coisa que fala Alles Blau, né? Alles Blau, tudo azul. É, isso aí, Alles Blau, viu? Sabia que tinha alguma coisa nesse sentido. Sou 50% Deutsch, meu velho. Aê. Olha aí, viu? Olha aí. Bom, voltando aqui, né? Então, essa daqui é a nossa tela de responder perguntas. Então, vou dar um overview aqui, basicamente. Ó, então, a gente traz aqui as informações do anúncio, né? Aqui eu tenho as informações do comprador. Aqui, a pergunta. Então, aqui, posso retirar com vocês? Se não der, qual o valor do frete para ele pegou e passou um CEP? E aqui é o que a Blau pegou e montou para mim. Então, ela foi lá, deu uma saudação inicial, até aí sem muito segredo. E aqui ela já veio e pegou e trouxe uma resposta para mim. Ó, sim, aceitamos retirada. Então, ela identificou que ele está falando de retirada. Então, ela pega e traz aqui de um assunto essa resposta. E aqui embaixo, ele pegou e identificou que tinha o CEP e veio aqui e já fez a cotação para mim. Aqui, no caso, é uma transportadora, a Braspress, né? E já calculou. Então, aqui o usuário, o que ele vai fazer, né? Vamos dizer assim, e aqui eu estou no modo semi-automático, depois eu vou mostrar o 100% automático. Então, eu peguei... Aqui que tá legal, mas aqui, ô, Jonathan, da onde que ele puxou isso? Só para o pessoal entender esse frete da Braspress. Então, esse da Braspress é com a nossa integração com a Frenet. Hoje nós temos integração com a Frenet, que tem lá 200 transportadoras, e a gente tem a Melhor Envio também. Então, se você ele já pega sozinho. E o pessoal que está aqui precisa ter contrato com eles ou ele puxa via Frenet e dá o valor do frete? Então, hoje como é que funciona? Vamos supor que você, Otávio, você já tem o seu contrato com a Braspress, né? Aí você vai lá, cria um cadastro na Frenet, e lá na hora de você fazer o cadastro, você coloca o teu contrato da Braspress. Então, a Frenet, ela é só uma provedora da cotação, ela não entra no teu negócio, entendeu? Ela não vai ser um intermediário do teu frete. Ela vai ser uma solução de cotação. E além da Frenet, você puxa de outro lugar também? Telepost, Sysfrete? Então, hoje a gente tem integração com a Frenet e com a Melhor Envio. Melhor Envio, tá. A Sysfrete não é de Marília, do Claudemir? Não é daí de Marília? A Sysnet é. Não, a Sysfrete. Principalmente.
A Cisfret. A Cisfret é de Marília, do Claudemir, não é? Ele que é o proprietário. Então, eu sei que é de Marília, mas eu não conheço ele, cara. Apesar da gente estar próximo aqui. Pô, olha aí, teu conterrâneo. Mas eu já, se a hora que apareceu um vendedor, né, que precise, pô, a gente faz a integração aqui é rapidinho. É coisa de uma semana tá pronta. Porque realmente a gente ainda não tem nada. Claudemir é de Marília mesmo, só que mora em Barretos. Ele é de Marília mesmo. Ah, é verdade, ele mora em Barretos, é verdade. Terra do peão de boiadeiro lá. É verdade. Mas eu acho que a empresa fica em Marília, porque eu acho que ele vira e mexe, ele fala que fica indo de Barretos a Marília. É isso, não é, Otávio? Isso, a empresa fica em Marília, exatamente. O telefone é de lá. Então, aí aqui ele pegou e montou essa resposta para mim, né? E aí, como é que funciona? Por exemplo, eu cheguei aqui e vou responder, aí se essa resposta aqui tá certa, pô, eu aceito retirada, né? Aí eu posso vir aqui salvar para esse assunto, né, de aceita retirada ou não. Eu posso salvar global para minha conta ou salvar para esse anúncio, esse tipo de resposta. Então, assim, você vai dando algumas confirmações para o sistema, entendeu? E aqui, por exemplo, eu vou pular, não vou responder, mas se eu clicar em responder, ele já vai lá e responde no Mercado Livre, né? Mas, João, tem uma dúvida. O pessoal contrata, ele já vai vir no banco de dados com essas informações já no sistema para ele ir utilizando, que nem tem lá, aceita retirada. No seu banco de dados já teve lá, sim, aceitamos retirada. Já tem essas pré-respostas que já vem do sistema? Sim, sim. Boa. Exatamente. Por exemplo, você não precisa fazer, né, configuração nenhuma. Você logou, você já vai ter lá o benefício, né? A única coisa que dessa conta aqui, diferente assim de uma conta virgem, né, vamos dizer, foi a configuração da Frenet que eu já fiz. Por exemplo, ali, se não tivesse a Frenet, né, o Mercado Envios ele calcula automaticamente, você não precisa fazer nada, né? Mas se não tivesse a Frenet, ele ia ficar com uma resposta sem o valor. Você só ia ter que clicar e colocar o valor. Mas o resto, por exemplo, todas as respostas que vocês vão ver aqui, é tudo automático. Então, por exemplo, a gente, vamos dizer assim, por trás a gente tem uma máquina que ela fica vasculhando o Mercado Livre, pega, por exemplo, por categoria, dependendo do título do anúncio, ela cria, vamos dar em média ali quase 600 perguntas, né, por anúncio, aquelas possíveis 600 perguntas que pode ser, e a gente já tem salvo isso. Então, quando o vendedor começa a utilizar, ele basicamente não precisa fazer nada, ele só vai entrar aqui e falar, tá certo, e responder. Entendeu? Entendi. Não tem aquela fase de, vou ter que configurar, vou ter que treinar, não. Ela já vem pronta, entendeu? Esse foi um ponto que a gente trabalhou bastante para não precisar dessa configuração prévia. Por exemplo, esse aqui é um anúncio de farol, né? Uma pergunta que mais ocorre aí, se tiver alguém de autopartes aí pode até confirmar, né? Você vai lá, escreve que é o par e os caras perguntam, né? Então aqui ele foi lá e falou, esse valor é o par, o anúncio é referente ao par, tem as duas unidades, esquerda motorista e direito passageiro. Então uma resposta certa, eu poderia responder. Aqui, por exemplo, um anúncio de pneu, né? Olá, serve no Agile LTZ? Aí aqui que ele fez, ele pegou, serve desde que seu veículo utilize as dimensões, aí ele trouxe o tamanho do pneu, né? Que é o 255, 75, aro 15. Então, como que ele conseguiu isso aqui? Ele pegou esse anúncio, ele entendeu esse produto, entendeu? Olhou lá para ver se tem um atributo preenchido e ele vai lá e pega e monta essa resposta. Então, o vendedor, pô, tá certo, vai lá e dá o responder, né? Ou até mesmo aqui o configurar, tá certinho. Ou então, de repente, assim, eu posso vir aqui e complementar, por exemplo. Se for preto, né? Que pneu não teria mais nada para complementar, mas só para usar o exemplo. Então, vim aqui e fixei. Então, o que vai acontecer? Toda vez que tiver uma pergunta sobre compatibilidade nesse meu anúncio, ele vai responder isso daqui, mais aqui, se o pneu for preto, também serve. Aqui eu poderia, por exemplo, se é uma peça, eu acho que vou ter um anúncio de Gol aqui. Vê? Aqui, ó, por exemplo, um par de farol, o cara veio aqui, serve no Gol G3 2002, né? Então, o que acontece? Nesse daqui, ó, você pode ver que eu já peguei e salvei uma resposta, entendeu?
Então, compatível com os modelos. Tá vendo? 99, Paraty. Pá. Então, você colocou. Então, o que acontece? Toda vez, se alguém vir perguntar aqui, ó, serve no Gol, serve no Celta, serve em qualquer coisa, ele já vai trazer, ele vai entender que é uma compatibilidade e vai trazer os modelos que tem disponíveis aqui. E ele pegou essa informação da onde? Da descrição do anúncio ou da ficha técnica? Esse compatível com... Nessa compatível com, nesse caso específico, o que acontece? O sistema, ele trouxe, como padrão, ele traz essas duas respostas aqui, sim serve e não serve. Nesse anúncio, ele não soube responder, serve no Go. Aí, o que você faz? Você pega e cria uma resposta aqui, entendeu? E você pega e escreve, olha, ele é compatível com isso e isso. E aí você vem e fixa. Então, qualquer pergunta sobre compatibilidade, ele já vai saber usar essa resposta aqui. Porque vamos dizer assim, ó, a Blau hoje, ela consegue responder até 70%, né? Você pegar uma média de todas as categorias, a hora que você contrata, você já vai ter ali, em média, 70% das respostas respondidas. Aí, onde que fica esses 30% que a gente não consegue responder? É justamente assim, compatibilidade e perguntas mais técnicas, entendeu? De repente o cara vem aqui, posso usar aqui uma lâmpada H3 5G? Você entendeu? Aí Jonathan. não tem de onde a gente tirar essa informação se nunca ninguém fez essa pergunta no passado e se ela não é uma pergunta muito corriqueira dessa categoria. E aí, o que a gente provê, né, para o usuário? A gente tem aqui uma resposta padrão de compatibilidade e você vem e coloca aqui de uma forma genérica. Serve se for isso, nesse caso, assim, assado. E você coloca aí e ela fica salva. As próximas perguntas ela vai respondendo com isso. Você Jonathan, praticamente já elimina. tu disseste que logo que tu faz o contrato sem programar nada, ele já consegue responder cerca de 70% das perguntas? Isso. Cara, mas isso é um percentual muito alto, hein? Bem interessante. Assim, eu não vou me furtar aqui de fazer um comparativo com o GoBots, que é um sistema que eu já uso há algum tempo, né, cara? E a gente tem uma média de respostas bem mais baixa do que isso. Eu sou um entusiasta desse negócio da inteligência artificial aí, respondendo as perguntas, eu acho muito legal, né? E pelo que eu vejo, o teu sistema, ele tem um diferencial que é tu ter essa opção de não responder a pergunta automaticamente, tu poder selecionar a resposta, esse deve ser o modo semiautomático que tu comentou, né? E tu deve ter um modo automático também que ele responde sem que eu olhe, né? Sim, exatamente, Fernando. Então, aqui que acontece, tá vendo? Por exemplo, 70% é bem impressionante, cara. Vocês devem ter um banco de dados bastante grande já de respostas e Quanto que a GoBots está respondendo do seu, Fernando, em média, na sua conta do mercado? 25%, cara, 25%. E eu já tô há alguns meses trabalhando com eles, sabe? Tá. É bem legal. Vou dizer que não é bem legal e o frete ali, o frete que eu uso no mercado full, né? Ele já puxa o frete ali do sistema. Eu até queria te perguntar se o teu sistema faz isso também, deve fazer, né? O cliente pergunta ali, qual é o frete pro Septal? Ele já puxa a informação ali do mercado envios ou do mercado full, já responde. Mas eu gostei dessa coisa de ele te dar as opções antes de responder. Esse modo semiautomático eu achei bem interessante. sim, então, vamos dizer assim, qual que é o nosso forte aqui, né? Eu vou explicar, mas, por exemplo, você pode vir aqui e trabalhar com os dois ativos ao mesmo tempo, Fernando. E você nunca vai ter problema. Eu já vou explicar mais ou menos como é que funciona, porque você pode ativar ele para perguntas que você, vamos dizer assim, respostas que você já confirmou. Porque o que acontece? A Blau, ela consegue pegar o assunto que o cara está falando, entendeu? Por exemplo, se alguém me manda uma pergunta perguntando a dimensão do produto. Por exemplo, sei lá, estou vendendo uma caixa d'água e o cara falou, cara, quanto tem de largura? De repente, quando você criou esse anúncio, você só colocou a foto, você não colocou, por exemplo, a marca, nem o modelo. Então, a Blau, ela não teve parâmetro para saber qual que é a largura, né? Mas ela sabe que você está falando de largura. Então, ela faz o quê? Ela já vai trazer uma resposta aqui para você. A largura é... E vai ficar ali uma tag para você preencher. E essa resposta, se você tiver com o módulo automático ativo, ela não vai responder, entendeu? Uhum. Ela manda aqui para você. Fala, cara, me confirma qual que é... Eu sei que ele está falando da largura. Me fala qual que é a largura. Clica aqui no PIN, que aí eu vou ter certeza, você já me confirmou. E aí, as próximas perguntas, ele já vai responder a largura. Legal.
Aí, deixa eu pular antes de chegar no automático. Ah, aqui, ó, um exemplo legal, ó. Bom dia, lente é de acrílico. Tá vendo? Aí ele veio aqui num tópico que a gente tem, tá vendo? Material da lente, né? Nessa categoria. Então, o material da lente tá vendo? Ele colocou aqui uma tag, ele não conseguiu pegar. Então, provavelmente, lá no anúncio, ó, no cadastro que eu tenho aqui de produtos pelo código da peça, ele não conseguiu. Aí você vem aqui, por exemplo, vamos falar que é de vidro, né? Ó, é de vidro. Aí peguei e confirmei aqui. Tá vendo? E, pô, eu vou responder. O que acontece? Se alguém fizer uma pergunta nesse anúncio e eu tiver com o módulo automático ativo, vou até fazer o teste aqui. Ó, tá vendo? Aí ele pegou e já me respondeu. Ó, boa noite, o material da lente é vidro. Porque tu já tinha dado a informação para o sistema. Então, como alguém confirmou, tipo, aqui no caso eu estou com o módulo automático ativo, tá vendo? Mas todas essas perguntas que precisavam de uma confirmação, ele não se atreve a responder, entendeu? Legal. Aí aqui outra também, tá vendo? Por exemplo, lâmpada, né? É luz branca, tem garantia? Qual é a marca, né? Aí, por exemplo, ele veio aqui, ó, a marca é a melhor, ele pegou do anúncio, né? A temperatura da luz disponível são, aí foi lá e pegou no anúncio, se a gente abrir aqui. Aí ele veio aqui, tá vendo? Cor da luz branco, né? A marca melhor e qualquer outra. E a garantia ele foi lá e pegou o padrão do anúncio. Então, para esse tipo de perguntas, realmente, assim, vamos dizer assim, o acerto chega a 70%. Vamos dizer assim, tem categoria que a gente vai ficar ali na média de 50% e tem categoria que às vezes chega a 90%, entendeu? Então, na média, vai dar ali uns 70%. Aí também... Em média de acerto ou média de resposta? É média de acerto mesmo. E a média de resposta? Média de resposta, você fala... O acerto que eu digo assim, ó, chegou uma pergunta, né? Ele vai vir aqui e vai dar uma resposta dessa. Né? Aí são 70%, vamos dizer assim, em 70% das perguntas a gente sabe qual que é o assunto que está se falando. Né? Aí para a gente pegar e dar uma resposta, realmente assim, aí vai depender muito de como o teu anúncio está configurado. Por exemplo, se você tiver, hoje quase todo mundo está com os atributos certinho, né? Está com a marca, o modelo de um produto já conhecido, né? Então, essa porcentagem, dentro desses 70% que a gente sabe qual é o assunto, né? Aí, vamos dizer assim, perto de 80% a gente vai lá e consegue responder. Aqui também um outro exemplo assim, muito interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma camiseta da seleção. Eu vou abrir aqui, ó. E essa camiseta, né, ela tem 3 tipos de variações. Ela tem o tamanho, a cor e o jogador das costas, né? E aqui, por exemplo, chegou uma pergunta: teria tamanho M dessa camiseta amarela? Aí o sistema ele fez o quê? Ele lê a variação, ele monta lá um grafo, depois ele vai lá e percorre e acha a resposta. Então, no tamanho M, cor amarela, temos as opções de jogador Cafu e Ronaldo. Então, a variação, independente de quantos níveis, né? Por exemplo, a grande maioria dos produtos é um nível só, né? Mas aqui, por exemplo, esse exemplo que eu peguei, eu tenho 3 níveis, que já é bem profundo, né? É difícil você ver um anúncio do Mercado Livre com mais níveis de variações. Mas a gente consegue percorrer assim níveis infinitos e montar a melhor resposta para o cara. Tanto ser positivo, falar, ó, eu tenho essa opção, ou então nessa aqui, né? Ele pegou tamanho M, a cor amarela e viu do terceiro nível, que são jogadores, quais são as opções que tem para dar para o comprador. Né? Bem complexa a resposta. Ó, tem na cor azul, G do Ronaldo. Aqui foi positiva também. Aqui ele perguntou, tem P branco do Romário? Aí a P não tem, entendeu? Infelizmente não temos um tamanho P. E ele sabe identificar também quando a pessoa pergunta em quantidade. Por exemplo, assim, tem 3 unidades disponíveis dessa camiseta, ele sabe dizer se tem 3 no estoque,
vamos dizer que eu tenha só uma no estoque, ele sabe identificar que eu tenho só uma no estoque? Ele sabe, só que hoje a gente não está respondendo isso. No começo a gente até respondia. Só que o que começou a acontecer? Começou a dar muita confusão, porque o que acontece? O estoque, ele é meio que a quantidade de estoque é uma informação assim meio que mutável, sabe? É dinâmico. Então muitas vezes ela falou, eu tenho 3, aí a pessoa ia comprar, aí só tinha 2. Entendi. O sistema está respondendo errado. E não era errado, era que naquele momento, entendeu? Então, Sim. a gente falou, é uma informação que ela não é muito relevante, né, nos casos que a gente tem aqui, e acaba gerando confusão, tanto para o comprador quanto para o vendedor. E a gente pegou e tirou. Mas se caso você tiver algum caso, você fala assim, o meu produto é importante, aí dá para a gente pegar e ativar, sem problema nenhum, entendeu? Ele não responde isso de forma específica, né? Só vai falar se tem ou não. Não vai falar o estoque, Isso, né? eu tenho essa opção, né? Porque o que acontece? Quem trabalha com roupa sabe, né? O comprador, apesar de você estar ali com a grade toda bonitinha, o cara fala, tem 40 preto, entendeu? 42 vermelho. Ele não quer clicar lá para ver, ele prefere perguntar. E também tem aquela, né? O comprador do Mercado Livre, ele gosta de perguntar antes de comprar, para ver se você vai responder rápido, né? Se você é um cara educado, e isso é fato. A gente já viu aqui com os estudos que a gente fez. O cara tem certeza do produto, ele pergunta para ver qual que é do vendedor, sabe? Deixa eu ver se esse cara vai me dar atenção, se não vai. Porque tem aquela também, né? Se o cara não dá atenção na pergunta, depois que você comprar, vai ser bem pior. E aqui, né? Aqui eu cheguei numa pergunta também muito legal. Então, eu acho que essa parte aqui, ela ficou clara para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida específica? Que eu ia passar para um próximo tópico, que é as funcionalidades que a gente tem. Eu só queria que tu esclarecesse bem como é que fica a questão do automático e do semiautomático aí. O que ele tem certeza, ele responde sem eu confirmar? Ele pode responder sem eu confirmar? Ou ele fica tudo aguardando a minha confirmação? Não, ele só responde o que tem certeza. E daqui a pouquinho eu vou entrar na parte de configuração, aí eu vou detalhar exatamente como é que funciona. Aí você vai ver, não, realmente faz sentido ele responder, porque realmente ele vai ter certeza, entendeu? Eu só vou passar aqui rápido beleza. nesse menu, que é uma funcionalidade muito legal que a gente tem. Então aqui, essa parte de responder, ela basicamente funciona assim. Vem a pergunta, as respostas automáticas, que você pode confirmar para um anúncio, confirmar global para a tua conta, ou então excluir. Porque às vezes ele pode pegar errado. Então você clica no X aqui, e você vai lá e clica responder. Aí aqui do lado a gente tem essas funcionalidades, que a gente tem anotações, onde você pode fazer aqui uma anotação específica desse anúncio, entendeu? De repente você tem muito anúncio, aí você coloca, lembrar que esse aqui, a garantia é só de 3 meses, entendeu? Então você deixa uma anotação interna para você mesmo lembrar, né? Aí aqui a gente tem a questão das respostas rápidas. Então você pode criar várias, de repente, sei lá, você recebe muita pergunta, se é possível, de repente, sei lá, você vende um fone de ouvidos e o cara pergunta se funciona no Xbox. Aí não, só funciona no PS3. Então é uma resposta que você dá muito e não tem como você furar no sistema. Aí você cria uma resposta rápida, que isso quase todo integrador hoje tem, né? Então isso aqui não tem muito segredo. Aí aqui a gente tem as respostas automáticas, ou seja, para esse anúncio aqui, ele já traz todas as respostas, né? Que ele consegue responder aqui, se caso você precisar de alguma, caso o sistema não pegue, ela já vem preenchida para você. Aí aqui a gente tem uma calculadora, então ele pega de acordo com o anúncio, por exemplo, esse aqui é um mercado envios, então se eu pôr um CEP aqui, uma quantidade, eu consigo calcular em tempo real. De repente, sei lá, o cara não passou o CEP aqui, ele passou o nome da cidade dele, né? Então aí você vem aqui e coloca o CEP, mas geralmente o frete ele sempre vai responder automaticamente. Aí aqui a gente tem os meus anúncios, onde você consegue procurar os teus anúncios. De repente o cara fala assim, você não tem esse produto aí em 220, aí você vem aqui e faz uma busca por um anúncio específico. A gente também tem uma funcionalidade muito legal, só que eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu tenho uma conta de teste e as buscas do Mercado Livre não funcionam para as contas de teste. Mas vamos dizer assim que você trabalha, por exemplo, com auto parts e o cara fala assim,
fez uma pergunta lá para você, falou, pô, o que mais você tem aí para Gol, né? Ou de repente o cara, pô, eu tô procurando uma lanterna para Gol. Aí você pode vir aqui e escrever lanterna Gol e o sistema ele vai montar um link específico do Mercado Livre com essa palavra-chave para você mandar para o cliente. Então você pode mandar um anúncio, ou você pode mandar uma busca, entendeu? Com palavra-chave dentro dos teus anúncios do Mercado Livre. Isso aqui é muito legal, ajuda a converter bastante, né? Aí aqui a gente tem as variações. Então todo anúncio tem variação, eu trago aqui toda a grade e aqui você clicando em cima de qualquer uma delas, ela já vai trazer, por exemplo, se eu clicar em cima de Romário, né? Vai responder, ó, na opção de jogador Romário tem disponíveis na cor azul e branco e nos tamanhos M, G e GG. Então, se alguém perguntou aqui sobre Romário, o sistema não pegar por algum motivo, você já tem a resposta pronta aqui. Quais são as opções que você consegue montar ali com ele. E aqui vai ter o histórico de pergunta. Então, todas as perguntas que esse computador fez. Aí, uma das funções que a gente vê assim, que tem ajudado muitos vendedores é a criação de kit personalizado. Ó. O que aconteceu? Igual essa pergunta que o cara, ele estava ali numa conversa, eu vou fechar com vocês, monta um kit dessa camisa M do Ronaldo, qualquer cor, 2 bolas e uma chuteira também 40. Eu aguardo o link, né? Então, o que acontece? A gente tem muito vendedor que poderia montar esse link e o que acontece? Antes de usar Blau, os caras falam assim, cara, não vale a pena, porque, sei lá, eu tenho que criar, às vezes, 3 anúncios para vender só um. Então, dá maior trampo ir lá criar um anúncio, às vezes o cara não compra, coisa e tal. Então, a gente pegou e criou uma ferramenta para criar esse tipo de anúncio. Então, você clica ali no botãozinho criar anúncio, né? Então, aí aqui, tipo, geralmente o comprador manda o link, você pode vir aqui pesquisar pelo título do anúncio, e aí você vai adicionando os produtos, tá vendo? Então, beleza. Então, ele queria uma camiseta de qualquer cor do Ronaldo, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui uma branca M do Ronaldo. Aí, repara aqui que a foto, ó, se eu trocar aqui a variação, ó, ele já muda a foto do anúncio. Eu queria uma chuteira 40 e 2 bolas, só tem branco. Então vem aqui, tá vendo? Ele pegou já uma foto de cada anúncio, ele já vai lá, monta o título para mim, ele já preenche os SKUs desse produto, se caso eu tiver RP controle estoque, a descrição, ele já cria aqui do que está tratando esse anúncio, né? E já coloca a descrição de todo mundo. Aqui, garantia, 7 dias. Aí a categoria é que eu posso escolher uma dessas categorias, né? Aí vai depender, por exemplo, é um produto pesado, tem que jogar na outra, para você ver se vai fazer com o mercado envio, se não aumentar o peso, né? Ou de repente o freio já combinar. Aí aqui a gente tem uma validade do anúncio. O que acontece? Geralmente esse kit aqui você vai criar para um vendedor um comprador específico, né? E um outro problema que tem se você fica criando muito kit é que às vezes você acaba ficando com um monte de lixo na tua conta. Então, você pode vir aqui e falar assim, cara, vou dar um dia para esse cara comprar. Então, você coloca uma validade para esse anúncio. Então, daqui um dia, se esse cara não comprar, a gente vai lá e exclui esse anúncio. Aqui, destaque, o preço. Aí, o preço ele já vai somar tudo, né? E aqui, se você quiser dar o desconto, você dá. Eu só vou abaixar o preço aqui, senão o Mercado Livre bloqueia minha conta. Porque vai estar muito acima da categoria. Então, a quantidade, sei lá, você pode até criar esse anúncio e falar, pô, vou deixar esse anúncio no ar durante, sei lá, infinito e vou meter e falar que tem estoque de 100. Você pode fazer aqui também, mas geralmente é on, né? Aí, nessa categoria, Mercado Envios, grátis, vou ter um custo de R$18, eu venho aqui e clico em criar anúncio. Tá vendo? Vamos visitar o anúncio. Então, ele veio aqui, tá vendo? Já criou kit, uma camiseta da seleção, uma chuteira pênalti e 2 bolas. Então, as fotos do anúncio, a descrição aqui, tudo bonitona, e o preço que eu falei e coloquei. Então, enviar o link para o comprador e fechar. Então, vem aqui, aí já monta a resposta para mim, né? Pronto, eu já criei o seu anúncio, papapá. Aí eu ia lá e respondo, o cara já vai lá e compra. Então, isso aqui é muito útil, por exemplo, quem trabalha com som, os caras de material elétrico, né? Que geralmente você vai comprar tomada para tua casa, né? Você nunca compra só uma tomada. Você fala, cara, eu quero 3 interruptores paralelos,
5 interruptor normal, 20 tomada de 10 ampere, 30 tomada de 20 ampere, então monta aquele puta kit, né? Então você vem aqui rapidinho, coisa assim de 20 segundos, você vai lá e monta um anúncio. Eu tenho também um case muito legal, que é um cara que vende equipamento de moto, né, de motocross. Então ele ficava tentando imaginar todos os possíveis kits e criava um anúncio fixo. Só que sempre vinha um cara lá e pedia para ele, pô, você não consegue colocar a calça tal e a bota Y para mim? Aí ele falava, não. Aí depois que ele começou a ouvir a gente, ele começou a criar. E o que acontece? Outros compradores, vendo a pergunta que ele cria kit personalizado, cara, sem brincadeira, assim, as vendas dele triplicou, sabe? De pessoas que vão vendo que ele vai criando, cara, eu quero assim, assim, sabe? Ele monta o kit, passa pro cara e vende. Então, isso aqui, dependendo do nicho que você trabalha, é um grande diferencial para você ter, sabe? Aqui você falou duas coisas importantes. Pode falar, pode falar. Posso falar, Otávio? Então, eu achei muito interessante essa questão de criação de kit, cara. Só que eu fiquei pensando na questão do controle do estoque. Como é que ele baixa? Ele baixa do anúncio do outro anúncio, lá ele baixa o estoque. Vamos dizer assim, ó, vamos dizer que eu tenho o Mercado Livre integrado com o Tiny, tá? Que controla o meu estoque pelo Tiny. Eu vou montar um kit com essa tua ferramenta e ele vai baixar o estoque como? Ele vai baixar o estoque do outro anúncio, aquele que eu puxei. Então, aí, ó, tem um ponto muito importante. O que acontece? Aqui, deixa eu colocar, aqui eu tenho, tá vendo? Qual que vai ser o SKU desse anúncio? Uhum. Essa camiseta aqui, como é um anúncio de teste, ela não tem, entendeu? Eu acho que é a bola ou a chuteira tem o SKU. Acho que é a bola. Ele vai baixar o estoque do anúncio base. Então, aí vai depender do teu RP. Porque o que acontece? Eu por aqui, tem o SKU, só escolher aqui, ó. Tá vendo? Ó, não sei se vocês repararam, né? Mas a minha chuteira e a minha bola tem um SKU. Então, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, a bola azul, aço preto, uma unidade. Então, é esse SKU. Se eu vim aqui mudar para duas, tá vendo? Ele colocou 2x e o SKU da minha chuteira. A minha bola, o SKU dela é 237. Se eu vim aqui e colocar 5, tá vendo? Então, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai criar um anúncio onde o SKU vai ser 2x, o SKU da minha chuteira, e 5x, o SKU da bola. Porque quem comprar um anúncio desse vai receber 5 bolas da chuteira, e a minha camiseta tá sem SKU no meu anúncio original, né? Mas se eu tivesse aqui, ele estaria aqui. E aí, o que acontece? Você precisa chegar e conversar com o teu RP se ele sabe trabalhar com isso aqui. Eu tenho um cliente, né, que é isso que eu te falei de motocross, eu não perguntei para ele, mas eu acho que ele trabalha com Bling. Eu não tenho certeza se o Bling já pegou e implementou isso aqui, mas é uma coisa bem simples, entendeu? Que é o quê? Quando ele receber uma venda do Mercado Livre, ele vai pegar essa anotação, né, que é padrão, e falar, beleza, esse anúncio é 2 vezes esse SKU e é 5 vezes esse aqui. Aí ele vai lá no estoque e faz essa baixa. Senão, no pior dos casos, o que você teria que fazer? A hora que chegar esse tipo de SKU no teu sistema, aí você teria que, de repente, fazer um lançamento manual. Aí vai depender muito, assim, de quanto você está ganhando com esse tipo de anúncio, né? Certo. Vai de casa a casa. Não tinha visto esse tipo de ferramenta ainda aí, Jonathan. Bem legal, bem legal. Isso aqui é bem legal. Tem duas coisas bem importantes aqui, ó. Vou falar do lado do comprador. Como o Jonathan falou aqui, quando o pessoal vê que você monta esses anúncios personalizados, ele acaba comprando mais o seu anúncio. Vou te falar por quê. O comprador no Mercado Livre, durante esses 20 anos, ele não sabe comprar muito produtos para adicionar no carrinho. Então ele compra um produto, faz uma compra. Ele não sabe comprar um produto B, um produto do Jonas, um produto do Fernando, um produto do Lucas. Ele acha que tem que comprar um produto só por vez. Então isso aqui ajuda. Primeiro porque ele não sabe muito comprar, né? Ficar procurando seus produtos, seus anúncios do vendedor.
É bem isso aí mesmo, Otávio. Parece que tá, vamos dizer assim, quem é usuário do Mercado Livre, né, até antes de existir o carrinho, tinha essa mentalidade, uma compra é um produto, né? Às vezes você combinava por fora quando não era Mercado Pago, mas isso tipo há 10 anos atrás, né? Ocorria muito, o cara comprava um, você negociava, o pagamento era depósito, mas depois que virou Mercado Pago é sempre assim, é um, né? Vou lá, compro um. Você nunca tem Comprar um. É só igual uma pena você que não faz dá. com a É só uma Submarino. pena que não dá para combinar esse sistema aí com o mercado full, né, cara? A gente está trabalhando basicamente com o full agora e o full tem que ser na base do carrinho, né? Se tivesse uma opção assim de tu fingir que tá montando um kit pro cara e tá montando um carrinho, seria demais. O cara me dizia assim, eu quero tal coisa. Beleza, vou fazer o kit, vou fazer o kit para ti. Aí tu montasse um carrinho pro cara, tá pronto, é só pagar. Isso ia ser bem interessante, né? Ah, é bem levantado mesmo, Fernando. Não É? dá para fazer essa montagem no full, porque o seu produto já tá lá como anúncio, né? Cada produto Sim. anúncio ele vai pegar ali, tem razão. Sim, Otávio, mas se desse para assim, ó, fingir que eu tô montando um kit pro cara, entendeu? Eu, na verdade, tô montando um carrinho pro cara. Daí só deixo pronto o carrinho pro cara e, é isso aqui, ó. Vai, entendeu? Seria É, interessante, né? Deve, tem deve ter um razão, jeito de fazer isso, cara. Aí, Jonathan, tem você que razão. desenvolve aí, que pensa nisso aí, nessa matemática aí da Pô, coisa. ó, teria uma vontade, mas aí, cara, aí tem que brigar com o Mercado Livre, porque aí tá na parte da API deles, entendeu? Aham. Teria que fazer, mas é uma boa. Né? É, Pensar uma solução dessa que funcione no full lá. É, porque ele não entende o SKU como ele está entendendo aqui, ó, na API dele aqui que o Jonathan mostrou. O Mercado Livre ele faz a leitura pelo anúncio, pelo MLB e não pela SKU aqui. Não daria mesmo. Não, mas Agora eu deve vou ter. falar do lado do vendedor, tá? Algo importante. Você tá vendo aqui categoria? Volta lá, Jonathan, que estava lá no anúncio personalizado. Que categoria? Aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, porque, por exemplo, se você vende um produto que tem Mercado Envios e o outro que não, e você faz esses kits, só toma cuidado. Vou dar um exemplo grotesco, tá? Para-choque, aí você vende um farol que vai pelo Mercado Envios, e um outro produto que também não vai no Mercado Envios, por exemplo, óleo. Então, se você cadastrou aqui o kit, um para-choque, um óleo, um farol, na categoria aqui do farol, vai dar um Mercado Envios, vai dar toda etiqueta. Mas aí você está mandando um produto que não vai pela dimensão dele, um produto muito grande, para-choque. É só para ficar também tudo numa categoria próxima, senão complica. É claro que vocês, donos de negócio, vocês sabem, mas às vezes o funcionário só está respondendo e às vezes ele esqueceu disso, tá? Ou não tem conhecimento mesmo. Enfim, a gente pode errar, né? Também. É bem pontual, Otávio. Aí, por padrão, o que a gente faz? Ó, a gente sempre traz a categoria e a gente traz a outros dela, né? Então, de repente, assim, vamos supor que fosse um kit de uma camisa e, de repente, assim, 60 chuteiras. Então, tipo assim, não rola o Mercado Envios, né? Então, aí você teria que colocar na outros. Porque, quer ver, ó? Apesar que agora o Mercado Livre, ele mexeu em algumas categorias que até a outros ela fica com o Mercado Envios fixo. Mas a grande maioria eu acho que eles vão voltar atrás porque eles vão acabar tomando muito prejuízo no frete. Mas toda categoria que tenha outros, a hora que você entra na outra, é sempre frete a combinar. E, e aqui, quando a gente dá o frete a combinar, aí você pode deixar, você cria aquela opção do frete custom, sabe? Que é uma tabelinha. Aí você vem aqui e já coloca o valor que você combinou com o cara nas perguntas, né? Ou então, se você vai dar o frete grátis para ele, o envio teu por transportadora, você deixa combinar ali que tá tudo certo também. Mas aí realmente Beleza. assim, depende do produto que você trabalha, né? Mas a grande maioria acaba se enquadrando aí no mercado envios. Mas rola isso daqui para contornar aí o que eu estava mencionando mesmo. Gostei Aí também de ser anúncio personalizado. Achei bacana. eu tenho uma outra funcionalidade, quer ver? Acho que é na bateria. Eu não sei se daqui alguém usa o frete personalizado.
Porque a bateria não tem mercado em envios, né? Ele deve utilizar, né? Opa, eu anúncio de pneu, ó. Bom, então, por exemplo, eu tenho esse anúncio de pneu, né? Ah, não pago combinar. Vamos olhar aqui. Aqui, ó, por exemplo, tem um kit de anilha, né? E ele está com frete personalizado. Para quem não lembra, o frete personalizado é esse daqui. Que você consegue vir aqui e criar essa tabela aqui, né? Você coloca, por exemplo, assim, basicamente isso aqui é um texto livre e um preço que você faz. Aí o que acontece? Aqui na Blau, a gente responde teu frete baseado nessa tabela. Então, por exemplo, se o cara mandou um CEP, por exemplo, igual esse aqui, ó, de São José, Santa Catarina, né? Só que aqui na minha tabela lá eu ainda não tenho Santa Catarina. Então, o que acontece? Se eu estou com o automático ligado, ele não iria responder o frete, porque eu não tenho Santa Catarina, e ia vir essa pergunta aqui para mim. O que é legal que a gente faz, né? Então, por exemplo, aqui como eu tenho integração com a Frenet, eu posso vir aqui e calcular esse frete. Então, Braspress deu R$ 112 para Santa Catarina. Beleza, eu posso vir aqui para... Esse é meu comprador, né? Eu cliquei aqui, ele já vai mandar a resposta aqui para mim, e eu posso vir aqui e alterar a minha tabela de frete lá do Mercado Livre. Então, eu clico aqui, editar frete, mais cotação, aqui, ó. SC, 100, vou meter aqui 120, que tem a gordurinha do frete, ó. Salvei. Salvei. Isso aqui, de vez em quando o Mercado Livre demora um pouquinho para atualizar. Vamos lá se ele já pegou. Opa, já pegou, tá vendo? Então, Santa Catarina, R$ 120. Isso aqui é legal tanto para você e, de repente, assim, com a demanda, ir alimentando essa tua tabela. Ou então a gente tem muito caso, né, que o vendedor, ele cria um anúncio e você vai lá e fala assim, eu queria saber o frete de 2 unidades aqui para Marília. Aí o cara cota na transportadora, aí ele vem aqui e cria o frete do Schneider para Marília, 2 unidades e põe o preço. Então ele fica ali trabalhando, assim, ele cria uma cotação para cada cliente. Então hoje o que ele tem que fazer? Tem que entrar no Mercado Livre, procurar esse anúncio lá, alterar ali, né? Depois voltar lá e responder o comprador. A gente aqui permite que você faça essa edição aqui em tempo real, entendeu? Então, isso aqui ajuda muito para quem trabalha com frete personalizado. Além do que quando o cara manda um CEP que tem aqui na tabela, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta agora passando São Paulo capital, nesse anúncio. Então, ele não é mercado envios e nem é transportadora, né? É o tabela. Respondeu lá, boa noite, frete uma unidade para São Paulo se encaixa na nossa opção. São Paulo capital custa R$ 150. Então, ele já responde também o frete aqui pela tabela. E, bom, eu acho que aqui é dessa parte do anúncio. Tem uma outra coisa muito legal também que a gente tem, que a gente calcula, por exemplo, assim, o frete para todas as transportadoras, Mercado Envio de mais unidade. Então, você pode fazer uma pergunta assim, quanto fica o frete de 5 unidades e passa teu CEP, né? Hoje em dia, a grande maioria aí dos integradores, eles se limitam sempre a responder de uma unidade, de mais unidades, você tem que ir lá e pôr na calculadora. Aí aqui na Blau, a gente já vai e identifica, esse cara está falando de uma ou está falando de 2, 3, 4, 5, X unidades. Então, a gente vai lá e já pega esse multiplicador e também já responde. Isso ajuda bastante dependendo do nicho que você trabalha. Tem muito produto, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele vende janelas, né? De esquadrias. E nunca ninguém compra só uma janela, né? Todo mundo fala, quanto é o frete de 3, 4, 5? E esse cara, ele tem em média assim, 300 perguntas por dia, né? Aí antes de vir aqui com a gente, ele tinha 3 pessoas respondendo, basicamente. Eu ficava alternando, aí de vez em quando um tirava umas férias de um dia, porque era muito cansativo. Catava o CEP, ia lá, olhava lá na tabela, ia lá e respondia. Aí sem brincadeira, hoje praticamente ele não tem ninguém respondendo.
Ele está 100% automático. O que acontece? No caso dele, começou a trabalhar com transportadora, é 90% das perguntas sobre frete e sempre a quantidade também. Então, até na mão, às vezes, as meninas lá, elas não notavam, o cara falou, qual é o frete de 4 unidades? Ela ia lá na tabela, fazia de uma, aí depois a pergunta voltava. E o sistema, ele, tipo assim, o acerto é muito alto. Eu ainda não calculei o dele, mas deve estar, tipo, 99%, entendeu? Porque a gente pega tanto quando o cara coloca 6, ou então se o cara escreve lá, literal 2, 3, a gente vai lá, pega e responde. Então, ajudou bastante. Aí, bom, essas aqui são as funcionalidades, né? Aí agora, Otávio, só pergunta, cara, a gente acabou estourando o tempo, aí vocês estão tranquilo? Dá para continuar, Otávio? Eu acho que mais 15 minutos, cara, eu dou um overview aqui por cima das configurações, cara. Não, pode continuar, fica Pode continuar? tranquilo. Beleza. Pode continuar. Bom, então aqui eu vou bem rápido, mas aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou nas configurações de pergunta. Então aqui eu tenho saudações. Então você pode vir aqui criar, deletar. Você configura o período do dia, despedidas, mesma coisa. Você vem aqui, cria o que você quiser. Aí tem aqui a parte de apelido, que é o nome da tua conta, que você pode personalizar. Aí aqui eu tenho as respostas rápidas, que são aquelas que você cria. Aí você pode clicar e arrastar, colocar na ordem, né? Aí aqui eu tenho respostas globais. Então, aqui entra na parte que é do semiautomático e do automático. Então, por exemplo, para essa minha conta, o sistema pegou e identificou que as minhas respostas globais, ou seja, são respostas da minha conta para todos os meus anúncios, né? Ele pegou e falou esses assuntos aqui, ó, anúncios personalizados, outros anúncios. Então, sobre esse assunto, eu já vim aqui, tá vendo? A gente tem sugestões. Na hora que você vai configurar, você escolhe qual que é o que mais se encaixa para a tua conta, seleciona e você vem aqui e ativa. Então, você pode também desativar. Então, assistência técnica. Pô, eu tenho assistência técnica, de repente eu trabalho com uma marca só, ou de repente, assim, se eu tenho um leque muito grande de produtos, por exemplo, eu tenho alguns produtos que são importados que eu não vou, quero evitar o assunto assistência técnica. Se o cara perguntar, eu vou excluir a pergunta. E eu tenho aqui um produto que eu trabalho com a marca original que tem assistência técnica em todas as capitais. Então, no caso, na minha conta, eu não vou colocar de forma global. Eu vou configurar a assistência técnica por anúncio. Então, vem aqui e desabilito. Então, ele funciona mais ou menos assim. Tudo que é verdade absoluta sobre esses assuntos, para minha conta inteira de todos os meus anúncios, eu venho aqui e configuro como uma resposta global. E aqui eu tenho a liberdade de editar e usar sugestões que já tem aqui, ou então simplesmente deixar sem preencher. Então, o que acontece? Quando vir uma pergunta sobre esse assunto, o sistema vai ter 100% de certeza que isso vai responder. Então, isso dá segurança, né, para você trabalhar. E você fala assim, pô, mas eu preciso preencher isso para usar o respondedor? Não. Você entra na blog e já vai começar a responder. Desculpa. Ele consegue pegar os anúncios de outra conta, ou Jonathan? Vou fazer a pergunta melhor. É muito comum no Mercado Livre o vendedor ter várias contas. Aí ele tem uma conta que está no lucro real, no Mercado Livre, e a outra conta está no Simples Nacional. E lá no Simples Nacional, como ele está num regime tributário lá um pouquinho melhor, na visão dele, ele tem um preço melhor. E até uma linha de produtos diferente. A Blau consegue fazer isso, falar assim, olha, eu tenho essa peça na minha, sabe, essa conta. O link do anúncio é isso. Então, Otávio, o que acontece, cara? Talvez você saiba até melhor que eu, mas na época que eu estava trampando aí, tinha uma regra que você, vamos supor, você está na conta X, você não poderia passar na resposta de uma pergunta um anúncio de outra conta. Você tem que passar apenas anúncios da sua conta. Da sua conta, entendeu? A gente tinha um cliente, o que ele fazia? Ele queria subir uma conta, entendeu? Então ele ficava passando dessa conta que estava caída. Os caras, compra dessa. Toda oportunidade que tinha, ele mandava para outra conta. E aí a conta dele foi bloqueada. Puta, só que isso aí foi em 2018, cara. Eu não sei como é que está funcionando hoje, mas hoje, né, por via das dúvidas, porque, vamos dizer, a gente não tem uma documentação. E o Mercado Livre está sempre mudando as regras, né? Então, por saber disso, a gente pegou e deixou dividido. Se por acaso
Tipo, eu não sei nem se você consegue confirmar isso, cara. Pô, depois, até se você conseguir alguém que te confirma que não dá problema, e você puder dar um toque, é facinho de liberar. Mas hoje não tem. Tá. Vou ver. Pô, então, aqui são as globais, né? Aí aqui eu tenho um respondedor automático. Então, por exemplo, aqui nessa minha conta ele está ativado full, ou seja, meu, tá ligado diretão, né? E eu posso vir aqui e ativar ele por período. Então, por período, como é que funciona, né? Eu já tenho até aqui 2 períodos pré-programados. Eu tenho finais de semana, eu cliquei aqui, ele vai funcionar de sábado, das 0 hora até as 24 e domingo, das 0 às 24. Ou então tem aqui um período que é fora do expediente. Então, das 0 às 9 da manhã, e depois ele liga das 18 às 24. E aqui você vem aqui e edita, pô, sei lá, segunda-feira, meu, só quero saber de pergunta, sei lá, depois do meio-dia e meio, ele põe, né? E vou ficar trampando até, sei lá, 10 horas da noite. Então ele é totalmente personalizável por dia. De repente, sei lá, na sexta-feira é feriado aqui na minha cidade, né? Dessa semana. E você vem aqui e taca sexta-feira, 24 horas. Então, né sexta-feira vai funcionar. Então, você vem aqui e consegue mexer em tudo. Os ingredientes, se você quiser deixar, você pode vir... Qual que é o padrão mais utilizado, né? É deixar full time. Você deixa full time, ele só vai responder aquilo que já está confirmado. E o tempo de espera, em vez de ser imediato, que é igual esse que eu fiz, ele responde em 1 segundo, você pode vir aqui por 15 minutos. Aí, como é que funciona isso? Alguém faz uma pergunta, né? E de repente, o teu operador, né? Ele vai ter 15 minutos para responder. Se der 15 minutos e ele não responder, o sistema vai lá e responde para ele. Então, esse aqui é o padrão assim mais utilizado. Então, o que acontece? Né? Você vai ter a oportunidade, de repente, assim, de complementar uma pergunta que alguém fez. De repente, sei lá, o cara perguntou de uma variação que é possível. O sistema vai responder, mas, sei lá, o teu operador, pô, aproveita que tá na promoção, é muito bonito, entendeu? Dá um chaveco ali. Aí você utiliza isso. Aí você consegue configurar a despedida, quando é o automático, você quer pôr uma padrão e não. E aqui você vai também definir, beleza, quais são os tipos de perguntas que você quer ativar automático. Ó, resposta mercado envios, pode ativar sem erro. Né? Mercado envio sempre vai estar certo. Resposta de frete personalizada, aquela que tem a tabelinha do anúncio. Ali também, na grande maioria das vezes, a tua tabela vai estar certa, é basicamente o que você vai responder na mão. Aí, hub de transportadora, que aí entra a Frenet, né, a Melhor Envios, ou as outras que a gente vai incluir. Aí você pode também ativar tranquilamente. Aí aqui a gente só tem uma observação. O que acontece? Para calcular o frete na transportadora, a gente precisa das dimensões do anúncio. Então, quando você inicia aqui com a Blau, você pode mandar uma planilha para a gente, falar, eu tenho aqui salvo todas as minhas dimensões por anúncio. Semana a gente vai aqui sobe, então fica todos os anúncios com as dimensões vamos dizer assim, confirmadas. Ou então, se de repente você trabalha com produto pequeno, você pode vir aqui e colocar, usar as dimensões da categoria do anúncio. Então a gente vai lá e puxa as padrões, né? Algumas categorias não dão certo, por exemplo, categoria de anilha, né? Pô, você tem a anilha que é de 10 kg e você tem a anilha lá que é 30 kg. Então, as dimensões da categoria do anúncio não funcionam. Então, aí vai depender realmente disso. Você pode vir aqui e falar, não responder automaticamente. Aí só vai responder daqueles anúncios que você confirmou as dimensões para poder calcular na transportadora certinho. Aí, resposta dos atributos do anúncio. Então, aí quando o cara pergunta marca, modelo, a dimensão do anúncio, sei lá, uma bicicleta, se tem freio a disco, e lá no anúncio você falou que tem, então o sistema vai ter 100% de certeza. Então, tudo que é atributo do anúncio também é super tranquilo, pode ativar praticamente sem medo, né? E aqui as respostas confirmadas do anúncio. Então, por exemplo, daquele farol do Gol, que eu fui lá no tópico, né, de compatibilidade, eu falei, funciona no Gol de 99 a 2003. Então, e fui lá e confirmei ela. Então, é uma resposta que eu confirmei no anúncio. Então, o sistema pode responder também sem medo. E as respostas globais, que é aquela que eu estava mostrando anteriormente, se na minha conta tem assistência técnica, se eu mando nota fiscal, que é independente do anúncio, é global da minha conta. Então, também pode responder sem medo, né? E também resposta sobre variações. Vamos dizer, você viu lá que a gente consegue montar a árvore de variação, só que aí, realmente, assim, depende de conta para conta, porque a gente tem muito... por exemplo, tem muito vendedor que ele vende roupinha de bebê
e, por exemplo, as cores na variação dele, ele está lá variado, então a variação dele não está muito legal. Então, esse cara ele vai vir aqui, cara, as minhas variações estão bagunçadas, eu preciso arrumar. Ele vem aqui e simplesmente desativa. Quando tiver uma pergunta de variação, vai sempre lá para o operador. Ou, minha variação está tudo bonitona, redonda, vem aqui, ativa e salva. E é assim que o sistema funciona. E aí a gente tem uma outra funcionalidade também que trabalha, tipo, junto, mas também separado. A gente não recomenda usar isso aqui, mas muito vendedor pede para a gente, né? E a gente até enxerga que é um certo até benefício para o Mercado Livre, então a gente pegou e implementou. Acho que da primeira vez que eu conversei com o Otávio tinha me perguntado, eu falei que não ia fazer, né, Otávio? Que a mensagem de ausência. Qual que era mesmo? Isso eu não lembro. A mensagem de ausência, como que ela funciona, né? Você vem aqui, você tem que escolher um período. Ah, do feriado, né? Por exemplo, foi feriado em Porto Alegre, mas não é um feriado nacional. Então, aí, qual que é o funcionamento dela, né? Então, você pode vir aqui também colocar um tempo de resposta e você coloca uma mensagem fixa. Então, hoje a gente tem muito vendedor, né? Que utiliza outro sistema que o cara ativa. Todo dia, 6 horas da tarde, você faz qualquer pergunta, o cara fala, não estamos trabalhando agora, pergunte novamente das 9 às 18. Jonathan, mas essa configuração da resposta é na pergunta ou a resposta de pós-venda? Quando o cliente comprou? Essa de ausência na pergunta. Tudo que eu falei aqui funciona na pergunta. Na pergunta, tá. Porque o que acontece? Tem vendedor que ele às vezes está com o tempo muito alto, ele vai lá à noite e mete essa mensagem de ausência, né? Aí o legal nosso é que você pode ativar as duas juntas. Então o que vai acontecer? Ativando as duas, o sistema vai tentar responder automático. O cara perguntou o frete, beleza, respondi o frete, não usei a de ausência. Aí ele só vai vir para a mensagem de ausência se você quiser ativar, né? Não é obrigatório. Se ele não conseguir responder automático. Então, beleza, chegou uma pergunta, cara, não consegui responder. Aí ele passa para ausência. Então vai lá e responde a de ausência. Então, é a melhor forma de, né, se você tiver que usar uma mensagem de ausência, essa seria a melhor forma, tenta responder. Porque realmente a mensagem de ausência, ela te resolve o teu tempo de resposta do anúncio, que ela vai deixar baixo. Só que, cara, é uma venda que você perde. Dificilmente isso aqui vai segurar algum comprador. O cara, sei lá, quer comprar uma peça, beleza, o vendedor só vai me responder amanhã às 9. Amanhã eu volto às 9 e pergunto de novo. Né? Tipo assim, por experiência que a gente vê que isso não ocorre. Só vai ocorrer se só você tem aquele produto, entendeu? Ou se o teu preço estiver muito baixo, ou você está perto da cidade dele, o frete é mais barato, vai ter que ter algum atrativo. Né? Mas, no geral, não... você acaba perdendo a venda. Acho que o Fernando queria fazer uma pergunta. Ele ativou o microfone mais um pouquinho. Obrigado, Otávio. Não, era justamente sobre isso aí, se esse sistema misto funcionava exatamente dessa forma. Quando o robô soubesse a resposta, ele respondia, se não soubesse, poderia colocar uma mensagem de ausência também. É bem legal, é um diferencial, né? O GoBots não tem isso, mas realmente, é como tu falou, é uma coisa assim que só serve para baixar teu tempo de resposta, né? Porque o comprador vai para outro vendedor e toca a vida, né? Mas é legal ter, é bem interessante. Beleza, aí dessa parte da configuração do automático, aí a gente só tem mais uma aqui, que está até aqui nessa versão, que é a resposta do anúncio, que você consegue pegar, por exemplo, igual aquele caso de compatibilidade, né? Hoje você só consegue configurar quando chega uma pergunta daquela pela primeira vez, lá você vai configurar. Então a gente está criando uma sessão onde você vai pegar lá você vai conseguir escolher teu anúncio, de repente você vai lá e fala, esse anúncio tem pergunta pra caramba, e eu já quero configurar todas as possíveis respostas, quero confirmar, né, se está tudo certo. Aí vai ter essa aba onde você vai fazer isso. Aqui hoje a gente ainda nem tem ela no ar ainda, mas é coisa para daqui uma semana já está no ar. E aí eu acho que só ficou faltando dar um overview aqui da nossa dashboard. Então, ela é bem legal, ela é bem completa nessa questão de atendimento. Então, por exemplo, você chegou aqui, bateu o olho, né? Você já vê, eu já tive 31 perguntas, o vermelho aqui é pendente, o azul está respondido, você já vê como é que está mais ou menos o teu dia. Tempo de resposta, aqui o geralzão, e aqui a gente divide, né, pelas faixas que são importantes para o Mercado Livre. Aqui o quadrinho de avisos do Mercado Livre, então toda vez que o Mercado Livre lá tiver um aviso para você, vai estar aqui de todas as suas contas. Isso daqui é bem legal. Isso aqui, como que ele funciona? Ele é um acumulativo. O vermelho
são as perguntas que você recebe e o azul é conforme você vai respondendo, né? Como essa conta de teste, você pode ver que tem uma diferença grande, né, entre essas duas linhas. Mas você pega uma conta real, né? Então, geralmente ela começa aqui no vermelho, aí, sei lá, o teu funcionário, você começa a responder às 8 da manhã, elas se juntam, elas vão, tipo assim, a vermelha sempre tentando subir e a azul é as respostas. Aí, geralmente, o cara, quando começa na Blau, ele acha alguns buracos, que são algumas distâncias, entre a quantidade de pergunta e a quantidade de resposta. Ele fala, pô, então às 4 horas, meu, tô ficando um tempo muito aberto. É a hora que, sei lá, o meu secretário aqui vai no correio, então eu vou começar. Quando ele for levar no correio, eu vou começar a vir na pergunta, porque eu não tinha nem noção que tá ficando esse monte de pergunta aberta, entendeu? Ele vai sempre te ajudar a achar os buracos no teu atendimento. Aí aqui tem um termômetro do Mercado Livre, que a gente pega as informações de lá para você ver. Aí aqui vai vir um seletor de contas, então é todas as suas contas, né? E aqui são dados gerais, então média de pergunta por hora. Pô, qual é a hora do dia que você mais recebe pergunta, né? Dia da semana, né? Qual que é o dia da semana que você mais recebe pergunta? Né? Só a nível de curiosidade, geralmente é na quarta-feira, grande maioria das contas. E aqui é a quantidade de pergunta dos últimos dias, então você vê se, né? Às vezes você tem a percepção, cara, hoje parece que teve pergunta pra caramba. Aí aqui você consegue ver. E aqui a gente traz respostas por usuário, então se você tiver um time grande, né? Então ele vai trazer, tipo, todos os seus usuários, né? Aqui, por exemplo, o meu robô, nos últimos 30 dias, né? A Carol, 46, o robô, 19, e esses outros usuários aqui. E aqui os anúncios também. Por exemplo, quais são meus anúncios que mais receberam pergunta nos 30 dias. E aqui a gente tem um histórico. Então aqui eu mostro o anúncio, a pergunta, a resposta, o usuário, né? Quando é o robô, vem aqui o automático, né? Aí aqui a data que a pergunta foi feita, respondida e o tempo de resposta. Tá vendo? O robô, ele leva tipo, sempre de 1 a 2 segundos, né? E aqui o usuário. E aqui você consegue, tipo, dar uma geral, né? Como é que, sei lá, de repente você está treinando uma pessoa nova, chega no final do dia, você vem aqui, pô, deixa eu ver como é que a Carol foi hoje. Você vem aqui, filtra só o dela e dá uma olhada aqui. Pô, Carol, vi lá que você respondeu isso. Seria melhor você ter feito isso nesse caso. Então, você tem uma visão completa aí da tua operação quanto ao atendimento. E, bom, pessoal, aí da dashboard basicamente é isso, né? Apesar dela ser bem completa, ela é bem simples, bem intuitiva de entender. Aí alguém tem alguma dúvida aí, alguma observação sobre isso? Fiquem à vontade aí, pessoal, perguntar aí. Dúvidas? Juliana, algumas perguntas você me fez aí hoje em relação a frete, o que responde? Pois Jonathan, ele tem resposta de pós-venda também? Juliano, hoje não. Hoje não. Apesar da Blau, né, ser uma empresa focada em atendimento, hoje a gente só tem a parte de perguntas. A gente já está desenvolvendo, entendeu? Só que a gente ainda não tem pronto em produção, rodando. Sim. E a parte do link de rastreio é através a Frenet que manda ou como é que funciona? Então, quando você trabalha com a Frenet, ela só vai fazer a parte de cotação através dela, entendeu? Ela tem o sistema dela, onde você consegue até pegar todos os seus rastreios, mas vamos dizer assim, hoje se você já trabalha com uma transportadora, a tua gestão de pedido, a forma que você vai lá e passa o rastreio para o comprador, ela vai ser a mesma, entendeu? A única coisa que a Blau e a Frenet entrariam é na parte de fazer a tua cotação. Sim. Tá, e vocês têm integração com hubs também para pegar a questão de medidas e peso ou só através de subir na planilha para vocês? Não, a gente ainda não tem integração, mas eu vou te falar, por exemplo, se de repente for a necessidade, dá para a gente fazer. Por exemplo, se for o Bling, né, cara? Pô, o Bling, eu conheço bem a API dele da época lá da e-commerce, né? A gente praticamente foi um dos primeiros integradores do Bling, a gente mandou muito cliente para eles. Então eu conheço bem, seria simples para a gente fazer essa integração. Então, Sim. de repente, assim, se você for iniciar, pô, eu uso o Bling, vou demorar aqui, sei lá, 2, 3 dias, uma semana para fazer essa integração, mas se você conseguir mandar uma planilha, no mesmo dia já tá rodando. Entendi. Isso, pode ficar tranquilo. Sim. A gente trabalha com o IDERES, eu trabalho lá. E
Mas aí teria, se fosse necessário, teria como fazer essa integração também. Pô, dá para fazer, viu? O Idealis eu nunca trabalhei com a API dele, mas eu sei que essa parte de anúncio eu tenho quase certeza que tem. Quase certeza que tem. Tá, perfeito. Então, pô, dá pra gente conversar depois, Juliano, sem problema. No pior dos casos, Perfeito. seria pedir, se você pedir para eles uma planilha, é bem provável que eles, vamos supor, de repente ele não tem essa informação na API. Você solicitar uma planilha e falar, eu vou ajustar, né? E passa aí que eu vou ajustar, coisa e tal, fazer alguma coisa aqui. Eles te enviam sem problema. Se eu não me engano, a planilha tem até disponível lá para baixar. Eu não tenho bem certeza, mas se eu não me engano tem. Aí seria só de anúncios novos, né? Que aí teria que subir. Esse é o problema da planilha. Isso, é. Não, perfeito. Tranquilo que a gente dá um jeito, cara. Mais alguma dúvida, Fernando, Felipe, Lucas, Urbano, Matheus, Gerson? Muito bacana a ferramenta aí do Jonathan, extremamente interessante. Pena que nem todos os sellers conseguiram participar hoje, porque tem muita gente que tem essa necessidade e acaba às vezes até não correndo atrás, né, Otávio? Procura a gente, conversa com a gente e não vão atrás de fato para implementar a ferramenta. Muito bacana, Jonathan. Parabéns aí, cara, pela explanação. Uma dúvida só para mim, o Urbano está falando. Só tem aí acessar uma conta por vez? Como é que funciona? Então, Urbano, não, você pode adicionar todas as suas contas, tá vendo? Qual que seria o fluxo, né? Pô, eu faço convite aqui para vocês fazerem o nosso teste grátis, né? A gente tem um teste de 30 dias. Esse aqui é o nosso site, ó, blau.dev, né? Então, você entrou, clicou aqui. Eu só recomendo que você esteja logado no Mercado Livre com a conta master do Mercado Livre, que é para poder ter o acesso da API, né? Aí, clicou aqui, aí você entra aqui no sistema. Aí, uma vez que você tiver aqui, ele já vai pegar essa tua primeira conta, né? Aí, depois você clica aqui. Tá vendo? Possui mais contas no Mercado Livre? Aí, o que você tem que fazer? Se você usa outros navegadores, né? Aí, você vai precisar desse primeiro, vamos por assim, ó, você tem várias... Otávio, tampa os ouvidos aí. Todo mundo tem mais uma conta do Mercado Livre, só não pode contar para o Otávio, né? Então, vamos supor assim, ó, a minha conta master está no Chrome, então eu vou fazer esse procedimento, né? Vou vir aqui, testar grátis, aí você vai criar um usuário e senha da Blau, né? E você vai entrar aqui no sistema, beleza. Aí a minha outra conta eu logo no Firefox, ou de repente logo no outro computador. Aí você vai logar na Blau novamente nesse outro computador ou nesse outro navegador, né? Aí de lá, aí você já vai estar logado no Mercado Livre com outra conta, aí você clica aqui, ó, você sim, clica aqui para adicioná-las. Aí aqui ele até abre tá vendo, uma caixinha explicando, ó, você deve estar, né, logado em outro navegador na conta que você quer adicionar. Aí você vai adicionando. Então você pode adicionar todas as contas que você quiser. A gente não tem custo nenhum para contas adicionais. Então a gente, como que funciona a nossa tabela? Para tentar ser justo com todo mundo, a gente criou faixas. Deixa eu entrar aqui no site. E outra coisa, o preço, né? A Blau ela custava R$5.000 setup. Aí hoje está só por R$19,99. Até 500 vendas. E tá vendo? De 500 a 1.000 vendas é R$49. Então é muito, 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 muito barato. Então, se o Urbano tem várias contas, ele sempre cai só pelas vendas aqui, vai somar todas as vendas, é isso? Tá. Então, qual que é vamos dizer assim, a nossa proposta, objetivo de vida da Blau? Tipo assim, realmente ajudar o vendedor, tipo, desde o cara que está começando, né? Até aquele cara que tá grande, entendeu? A gente, vamos dizer assim, hoje, a gente até sofre um preconceito, cara. O mais incrível que isso seja pelo fato de ser muito barato, entendeu?
Às vezes a gente vai conversar com o cara, vai lá e explica, nossa, pô, mas deve ser caro. Eu falei, não, cara, R$19. Cara, pô, mas como assim? Não sei o que lá, é golpe? Eu falei, não é golpe. Né? Realmente, assim, vamos dizer, a gente pegou e conseguiu montar um modelo de negócio onde a gente consegue ser escalável. Então, por exemplo, a gente consegue colocar aqui para dentro, tipo, 10 mil clientes sem ter problema de máquina, né? O suporte, como a gente tem manual de quase tudo, então é totalmente escalável. Então a gente não. E vamos dizer assim, a gente quer cobrar um preço justo também. Não quer criar, de repente, alguma coisa que dê legal, é legal, mas vai lá e cobra uma facada e fica com um grupo pequenininho de clientes ali, entendeu? Pagando muito caro. E o resto do mundo ali, né, cheio de necessidade de uma solução e não tem nada acessível. A gente montou Cada conta pode ter vários usuários, ou Jonathan? Então, também pode, a gente é multicontas, então você tem 10 contas, 20 contas, você não paga nada por conta adicional e o usuário também. Pode ter 10, 20, quantos usuários Você quiser. pode Cada conta. cadastrar a tua equipe inteira, trabalhar todo mundo junto, a gente vai separar, né? Você consegue separar o que cada um tem acesso, as contas, de repente você fala, eu tenho 5 contas e tenho 2 funcionários e divido essas contas entre eles. Tem gente que gosta de trabalhar assim, então você vai lá e fala, o João vai ter acesso à loja A, à loja B, e a Maria, a loja X e a loja Z, por exemplo. Então, fica separado para eles. E você vai ter acesso a tudo. Quando você loga, você vê tudo e eles não. Quando eles logam, eles só veem as contas que eles têm acesso. Ô, Jonathan, olha só, outra questão aí, só funcional, assim, a questão é a seguinte, eu tenho, hoje em dia eu tenho muito pouca pergunta, entendeu? Não tenho muitas perguntas, apesar de ter mais de uma conta, eu tenho poucas perguntas. Eu noto, assim, que eu não consigo chegar naquela taxa de menos de uma hora de resposta, apesar de responder rápido ali, da melhor forma possível. Eu faço tudo pela Tray, né? Que a Tray junta todas as perguntas num lugar só, né? E tu vai respondendo ali. Mas tu tem uma estimativa, alguma coisa assim que diga que quanto mais rápido tu responde, mais perguntas tu vai ter, ou sei lá. Então, uma coisa que acontece, se você deixa, eu sei te falar o contrário, se de repente você tem um anúncio, onde chegou lá 5 pessoas fizeram perguntas e você não respondeu, esse anúncio ele vai ter menos venda e ele vai ter menos pergunta, porque o cara chega, Uhum. ele fala, meu, esquece, o cara não tá nem respondendo, vaza. O que acontece? Se você começa a responder rápido, né? Aí não tem tanta diferença. De repente, se você responde em 5 minutos, ou você responde em até uma hora. Acho que o fluxo de pergunta vai ser o mesmo. Agora, sei lá, se você está com 10 horas, pode ser que o cara chega, tem 10 perguntas acumuladas e ele sai fora. Aumenta. Agora, o Entendi. contrário, eu não sei. Mas eu sei que se você Ah, responder rápido, o anúncio vai subindo, né? Isso, as suas duas perguntas, as suas duas contas têm os mesmos produtos, Urbano? Geralmente tem tudo igual. Tudo igual. Você pode fazer um teste, deixa uma com a Uhum. Blau respondendo bem rápido e deixa outros Uhum. respondendo pela Tray, Não, não. dependendo de alguém, né? Entendi. Não, Otávio, a minha dúvida era assim, ó, se tu vai respondendo, quanto mais rápido vai respondendo, vai surgindo mais perguntas, entendeu? Porque o que ele falou tem lógica, porque as pessoas vão olhar lá e vão ver, o cara tá respondendo, o cara tá online, eu vou comprar desse cara. É o que provavelmente ocorre, né? Que nem final Eu de vou botar semana, né? eu vou botar Feriado. isso aí. De madrugada tem muita pergunta, né? Eu vou fazer isso aí também. Pá, Otávio, tá legal o negócio, eu tô gastando com esses caras todos aí já. Mas tá bom, É tá bom bom. que se ajudar, né? Se o cara comprar um produto de R$ 150 de madrugada, sei lá, se ele tá bêbado, eu tô com insônia, e a ferramenta, né, responder e comprar, acho que já valeu R$19,90 aqui, Com 99. certeza. Eu quero chegar no ponto de consulte ali, ó. Vamos negociar É. 4 mil vendas mais. tomara, tomara. Não, tá show, tá show. Valeu, Otávio. Eu achei muito bom essa exposição dessa ferramenta aí também. A gente já está trabalhando com aquela primeira lá, que é da Social Hub, a gente está trabalhando já com o Marcos lá, só para dar um feedback aí. Né? Do Tá no Medina, início, é um tá? É ex-e-commerce do também. Medina, né? Funciona bem lá, a gente tá desenvolvendo ainda ali, se ajeitando, mas já está dando uma certa diferença no atendimento, né? E essa ferramenta aqui também é uma ferramenta muito boa. Eu já trabalhei com Real Trends ali
fazia rápido também há um tempo atrás, mas eu vou dar uma testada nisso aqui. Cria Vou mais dar uma duas chance pro outro contas, aí. Urbano, e deixa a ferramenta ficar respondendo automático, Com certeza, vamos fazer assim. Então tá. tá? Que mais, pessoal? Perguntas? Eu tenho uma pergunta aqui. Pode perguntar, pode perguntar aí vocês. Depois eu posso perguntar para ele. À vontade, pode perguntar. Ô, Jonathan, como é que eu faço para falar contigo? Eu precisava ver umas integrações até com o IDERES e com a Syspretes, se fosse possível, depois passar o teu contato. Ô, Eu vou Juliano, pôr no grupo lá também, né? o Otávio tem no celular, mas aqui também no nosso site, é o blau.dev, né? Aqui tem os dois telefones. Eu não atendo diretamente aqui, né? Quem vai atender é a Agnes. A Agnes, ela manja muito, tipo, todas as configurações. Mas aí você pode falar, pô, eu já estava no webinar com o Jonathan, pô, eu queria, já comecei a conversa, pô, me passa o contato dela, ela passa o e-mail. A gente tem um chat, você não dá, fala, cara, puta, eu quero conversar com o Jonathan. Ou nesses telefones ou nesse e-mail aqui. E, pô, aí a gente começa a conversar e vai mais a fundo aí, cara, do que você precisa. Perfeito, perfeito. Valeu. E no geral, pessoal, pô, quem tiver dúvida, entendeu? Quiser conversar, se quiser já testar também, pode começar, mas, pô, eu quero, sei lá, entender melhor como é que você trabalha no meu nicho. Pô, a gente está aberto aí para trocar ideia mesmo, pode só fazer um contato ali pelos telefones ou pelo e-mail ali. Nós estamos abertos para conversar mesmo, trocar ideia. Sem compromisso. Coloquei o telefone do Jonathan aqui no grupo, aí vocês conversam com ele aí. Ô, Jonathan, tem uma pergunta. Dá para selecionar os anúncios que quer responder? Por exemplo, só quero que responda anúncio premium ou clássico. Dá para fazer isso? Otávio, ó, hoje não, cara. Hoje Tá. não. Não, só isso. Mas, pô, se de repente você teve alguma sacada aí do porquê. Porque, vamos dizer assim, realmente a ferramenta ela tá em constante evolução, sabe? Tanto é que essa configuração do automático, né, que eu mostrei para vocês, na versão que está hoje no ar, apesar dela estar rodando, os usuários ainda nem têm acesso a ela. Ainda não se assustem, se vocês forem fazer o teste, aquela parte de ativar automático ela não está, porque a gente ainda não tem o manual dela. Provavelmente até sexta-feira vai estar em produção. Mas você foi lá, fez adesão, quiser ligar automático, eu entro nessa minha versão que está aqui, a gente configura junto, liga, vai testando, entendeu? Então, porque realmente, assim, a gente está sempre fazendo coisa nova, sempre mudando, trocando ideia com quem está usando, sabe? Sempre evoluindo. Show, gostei. Vou testar também. Só que eu vou pensar numa conta mais complexa. Tô esperando tua conta para testar, né? Vou testar numa conta mais complexa de peça para carro. Vamos ver como que vai deixar o robô bem inteligente aí. Pô, só não vem com carburador de moto, hein, meu? Puta que pariu. Pô, dá para colocar o Giclée de 0.5. Aí é foda. Tipo assim, tipo, milagre, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer. Peça para motor, peça do motor deve ser difícil responder, medida, né? Sim, totalmente punk. Né? Ô, Jonathan, o robô, ele busca nas respostas já respondidas do anúncio? Também. Vamos dizer assim, é um grupo de informações, né? Então, a gente tem um banco de dados aqui, que é do produto. Por exemplo, se você preencheu a marca, modelo ou EAN, a gente tem algumas informações. Aí ele vai olhar no teu anúncio, entendeu? Todas as informações do teu anúncio, e ele também olha algumas perguntas anteriores. Apesar que o de perguntas anteriores, o peso é um pouquinho menor. Entendi. Porque ele é menos assertivo. Sim. E também depende um pouco da categoria do anúncio, do tipo do anúncio, entendeu? Mas vamos dizer assim, não é uma coisa só, é um bolo, né? É um bolo. Sim. Beleza.
Ó, pessoal, dia 9, nosso próximo treinamento, dia 9 de junho, terça-feira, vai vir outro cara de Marília e chama Vinícius Nascimento. O cara trabalhou 12 anos na Colex Parts. O Lucas e a Geisa aí da agência, acho que ligou para cada um de vocês para pegar a conta. Vai fazer um negócio diferente, tá? Por isso que Delivery a gente até jogou um pouquinho para junho. Ele vai analisar a conta de cada um de vocês e vai propor algumas melhorias que vocês podem fazer, tá? Aí como vocês vão no médico, o cara fala assim, olha, faz esse exame, aqui você emagreceu, aqui você engordou, você tá com câncer, você tá com coronavírus, ó, você tá legal, seu nível de gordura tá bom. Ele vai fazer essa análise clínica da conta de vocês, tá? É claro, não é a verdade absoluta e só vai passar a experiência de vocês, tá? Vocês filtram e verificam se faz sentido, né? Se tem razão aplicar na conta de vocês, tá? Aí vai ser bem bacana, tá? Então, quem passou a conta lá pro Lucas, pra Geis, a gente vai fazer isso semana que vem. Aí ele, nessas 2, 3 semanas, ele vai fazer essa análise e vai falar aqui tudo que ele sugere que vocês precisam melhorar, tá? Mais alguma pergunta para o Jonathan? Se não, vamos encerrando. Já é 22h38, acho que foi bem legal, né? Então, o pessoal que precisar dessas ferramentas, semana passada viu o GoBots, agora viu a Blau, então facilita bastante aí na avaliação de vocês, tá? Beleza. Pô, aproveitando aí, queria te agradecer aí, Otávio, pelo convite aí. O pessoal que tá aí, cara, muito obrigado aí pela oportunidade. E, qualquer dúvida tem o nosso site. A gente tem um canal no YouTube, que tem um link aqui no site, onde a gente tem um vídeo para cada uma dessas funcionalidades aí que eu expliquei. Algumas coisas não tem aqui no vídeo, né? Mas a gente vai estar sempre lançando vídeos novos. Então, pô, entra aqui, se inscreve no canal, que vai estar sempre, de repente você não faz o teste agora, mas você vai estar sempre por dentro aí das nossas novidades, né? E também se puder passar o nosso canal para quem não teve aí presente, né? Pô, por aqui o cara vai conseguir ter mais ou menos um overview de tudo isso aí que eu passei para vocês. E, pô, e mais uma vez aí, obrigado, muito legal conhecer vocês aí. E, pô, Otávio, quando tiver novidade aí, dá um toque aí você me encaixa aí. Com certeza. Obrigado a você, Jonathan, por fazer a apresentação aí à Logo a noite. gente vai ter o de mensagens, que vai estar bem legal. Isso, depois dá uma olhada no mensagens de pós-venda, porque aí ajuda pro pessoal, né? E depois eu te mostro de Mercado Shops, lá, quando a pessoa recebe a mensagem, tá? No site. Pô, da hora, da hora. Obrigado a você, Jonathan, pelo horário. Falou, pessoal. Tá aí com a gente. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão a gente encerra, tá? Acho que não tem mais nenhuma, né? Bom, legal, pessoal. Depois eu vou gravar. Aí depois eu mando a gravação do treinamento, tá? Para vocês reverem algum ponto lá que vocês querem passar para alguém, sócio, amigo, familiar, funcionário, colaborador, parceiro, tá bom? Eu mando o link da gravação depois. Obrigado a todos. Bom descanso. Boa terça-feira e boa semana, tá? Boas vendas aí. Vamos esperar fechar maio, chave de ouro. Beleza, Otávio. Obrigado por tudo mais uma vez. Estava ótimo o treinamento. Agradecer o Jonathan aí. Pô, parabéns, show de bola. A ferramenta é sensacional. Espero que contribua bastante aí na vida dos nossos clientes, todo mundo. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Fica com Deus aí. Boa noite, turma. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Tchau, tchau.